Olá, meu irmão, graça e paz, que Cristo possa falar ao teu coração nessa noite de quarta-feira, noite de ensinamento da Palavra de Deus, e já estamos próximo aí de um novo ano, aguardamos com toda expectativa o ano de 2021, e temos a oportunidade de no transcorrer das próximas quartas-feiras aos domingos, compartilhar com você, com a tua família, as verdades benditas da Palavra de Deus. Ah, que ano difícil você teve, não é verdade? Todos nós tivemos, ano desafiador. Mas uma pergunta eu quero lhe fazer. Que lições você tira no ano que estamos terminando? Que lições espirituais para a tua família, para a tua vida como pai, como mãe, tua vida devocional, tua comunhão com Cristo? Como você pode definir isso? Isso eu acho que faz parte do autoexame. Aquilo que o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto: examinai-vos a vós mesmos. E este autoexame é muito importante na caminhada para um discípulo de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 4. Este texto nos últimos dias tem falado muito ao meu coração. Repartimos aqui domingo pela manhã, numa breve devocional com alguns irmãos. E quero, nessa noite, compartilhar com você aquilo que se encontra no livro de Jonas, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a Escritura: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando na minha terra? Por isso eu me adiantei, por isso eu fugi para Tarsis, pois eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu lhe peço, ó Senhor, que tu me tires a vida, porque melhor me é morrer do que viver. O Senhor então faz ali uma pergunta àquele profeta: é razoável essa tua ira? Ou seja, você tem motivos justos e nobres para essa tua ira? E Jonas respondeu, saindo da cidade, assentado ao oriente da mesma, com essa reação. Ali diz a Escritura que ele fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver de longe o que iria acontecer à cidade. Então, o bendito Deus fez nascer uma planta, e essa planta subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo, diz o texto, por causa da planta. Que curioso! Ele ficou alegre ao ver aquela planta que nasceu naquele fim de tarde. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme. Este verme feriu a planta, e a planta secou. O sol nasceu, Deus mandou um vento calmo, oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que Jonas desfalecia, e novamente Jonas pediu para si a morte, com as mesmas palavras: melhor é morrer do que viver. E novamente Deus pergunta a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele responde: é razoável a minha ira, até a morte. Tornou o Senhor então e responde a Jonas: tu tens compaixão da planta, que não te custou nada, nenhum trabalho, a qual você não fez ela crescer, e que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em quem há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais. É o único livro bíblico que termina com uma pergunta, com uma interrogação. Vamos orar? Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela porção da palavra que o Senhor nos traz nessa quarta. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós durante todo este tempo, Pai.
nesse ano tão desafiador. E nós chegamos, ó Deus, diante da Escritura, desejosos de ouvir do Senhor, de aprender do Senhor, de receber de Ti, Pai. Fala conosco, porque vemos aqui o trabalhar do Senhor a despeito do mensageiro, o trabalhar do Senhor apesar do mensageiro, o trabalhar do Senhor apesar de nós. Ah, Pai, em nome de Jesus, clareia na mente do que fala e do que ouve e do que vê, essa singela reflexão para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão e minha irmã, o livro de Jonas, singelo livro de Jonas, possui 4 capítulos. E nós temos o hábito de ler este livro com aquela mentalidade de quem aprendeu na escola bíblica, aquele homem profeta engolido por um peixe. Desenhamos, tiramos ali conclusões e vemos aquele homem profeta no ventre de um peixe, que alguns denominam até de maneira infantil o pensar com relação àquela baleia. E curiosamente, se é baleia não sabemos, que peixe foi não sabemos, a verdade é que está sendo dito ali um peixe. É um livro extremamente também combatido por alguns, como toda a Bíblia sempre foi. A Bíblia jamais será bem aceita por aqueles que se auto-intitulam ateístas, aqueles que se auto-intitulam donos da razão e que não caem no pecado da idolatria, mas caem, sabe em qual pecado? Na autolatria. São os deuses de si mesmo. Eles não têm a percepção da graça, não foram ainda alcançados por essa iluminação espiritual por Jesus Cristo, e isso tudo para o meu coração e para o teu é algo que nós podemos então agradecer, ser grato pela bondade de Deus e pela misericórdia de Deus. Mas eu gostaria de nesta noite caminhar com você percebendo então esses 4 capítulos, que no capítulo 1 diz Jonas e a tempestade, no capítulo 2 Jonas e o peixe, mas quando adentramos o capítulo 3 e 4 nós vemos o mensageiro cumprindo o desígnio de Deus. Jonas é colocado diante daquilo que ele se via como não possível, como ele não desejava ir a Nínive, com várias explicações para isso. A explicação histórica: Nínive, capital da Assíria, Nínive sanguinária, Nínive que em sua liderança e seus exércitos extremamente sanguinários e maus, matavam crianças, bebês, anciãos, mulheres. E Jonas, no seu sentimento nacionalista, ele não entende que a graça ela é destinada àquele povo, assim como nós muitas das vezes também pensamos. Selecionamos, pensamos que não podemos ir ali, em determinado local, que a salvação ela é uma salvação meio de gueto. Como nós somos pequenos a nível da nossa mentalidade, porque Cristo nos mostra a amplidão da mensagem do eterno. Em Cristo nós vemos o cumprimento deste que se encarnou e de alguma forma passa uma missão para esta igreja que se encontra em Atos, capítulo 1, verso 8. Os confins da terra, Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Esse é o coração de Deus, meu irmão. E a Escritura está mostrando para nós o profeta então cumprindo uma ordem divina, sem desejo de cumpri-la. Mas curiosamente, para ganharmos então tempo, nós vemos então neste capítulo 4 um Jonas que está orando. E pela segunda vez no livro ele ora, a primeira vez no capítulo 2 e a segunda vez no capítulo 4. E nos diz o versículo 1 assim: desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Para compreender o capítulo 4, verso 1, você precisa voltar no último versículo do capítulo 3, onde está sendo dito que Deus viu o que aqueles ninivitas fizeram. Como que esses ninivitas se converteram dos seus caminhos maus, como que esses ninivitas voltaram atrás. E então, a palavra diz que Deus,
Ele não os destruiu como havia dito. Eles se converteram, eles se quedaram, eles se arrependeram. E por causa deste arrependimento coletivo, durante a mensagem de Jonas, que durante 40 dias caminhou pelas ruas de Nínive dizendo: arrependam-se, porque dentro de 40 dias Nínive será subvertida. Nos diz a Escritura que tudo isso deixou Jonas aborrecido e muito irado. A versão bíblica Revista e Atualizada diz: desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Que curioso. Uma fala que nos mostra a possibilidade de um mensageiro de uma palavra de Deus ser tomado de uma raiva ao ver a misericórdia de Deus para com uma comunidade inteira. Porque lá no íntimo deste homem ele prefere o juízo divino para aquele contexto. Guarde isso no seu coração. Deus demonstrou no capítulo 3 compaixão para com a cidade pecadora. Mas o coração do mensageiro não compreende essa compaixão. De um lado você tem o sucesso da mensagem, de um lado você tem o alvo correto da mensagem, mas por outro você tem um homem ressentido por não ter acontecido como ele pensava, como ele desejava e da forma que ele pensava que deveria ser. E ele demonstra no início do capítulo 4, um homem, um profeta, um homem de Deus, zangado porque Deus manifestou a sua graça aos ninivitas. Que perigo isso, meu irmão e minha irmã. Uma mentalidade exclusivista que privou a ele da alegria da salvação do outro, mas o coloca extremamente humano em Adão, manifestando a lembrança do Caim que mata seu irmão Abel, cheio de ira, porque os ninivitas não morreram. E eu destaco aqui alguns perigos que você e eu corremos. Claro, estamos terminando um ano difícil, você pode dizer para mim. Mas eu quero te dizer também que o ano que você tem pela frente, 2021, é um ano de muitos desafios. Algumas coisas talvez poderão facilitar para você, mas talvez outras, as coisas podem se apertar ainda mais para nós. Quantos desafios nosso país tem para o ano que vem? Quantos desafios de forma global todos nós temos e vimos e estamos vendo que o planeta terá. Mas eu vejo que a igreja de Cristo, ela também tem uma missão extremamente nobre. E quando eu digo a igreja, eu não posso pensar naquele irmão do lado de lá, aquela irmã do lado que reúne num outro ambiente. Não, eu tenho que pensar no meu coração. E uma das coisas quando eu leio esse texto que me traz à memória é que eu preciso fazer a coisa certa com a motivação certa. Porque Jonas ele fez o certo. Qual era o certo? É pregar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, cumprir o que Deus designou para ele, a vocação dele, a vocação profética. Mas quantas vezes nós somos como Jonas? Nós fazemos as coisas certas, mas as motivações do nosso coração são motivações equivocadas. Jonas está pregando uma mensagem de arrependimento para a cidade, mas a motivação dele não é a mudança da rota deles, não é a conversão deles, mas é a destruição deles. Às vezes nós fazemos coisas corretas. A você jovem, adolescente, namorar é certo. Talvez um termo até equivocado, se relacionar com alguém é certo, mas precisa-se ter motivações certas. Casar é certo, regularizar a sua situação familiar é algo nobre, é algo certo, mas querido irmão e minha irmã, a motivação precisa ser certa. Um homem que deseja um casamento, ele precisa, juntamente com aquela mulher, ter motivações nobres e corretas. Não é aquela motivação de sair de casa, de ficar longe dos pais, longe de responsabilidade. Isso são motivações equivocadas. E aí eu entendo que existe uma segunda verdade nesse texto. Eu preciso obedecer a Deus. Quando eu olho para Jonas, eu vejo alguém que obedeceu a Deus, teve uma segunda oportunidade, uma segunda chance, e ele então agora caminha na rua
na cidade de Nínive proclamando a mensagem de arrependimento, porém ele obedece sem alegria. Quantas vezes eu, como filho, ao olhar para trás no meu relacionamento com meus pais, obedeci, mas no íntimo não havia alegria pela obediência. É muito diferente obedecer com alegria. E Jonas, ele obedece, mas não há o entusiasmo daquilo que se faz. Jonas obedece, mas ele é uma obediência zangada para com Deus. E eu entendo e te digo nesta quarta-feira, obediência zangada para com Deus é melhor que não faça. Porque Deus conhece a motivação do meu coração e do seu coração. E a minha motivação e a tua motivação precisa ter temor. Precisa ser uma motivação que expresse a alegria da nossa salvação. É uma motivação que me leve para a luz. Porque Ele proclama o evangelho da salvação. Ímpios converteram-se. E ele, como um eleito de Deus, está sem alegria pela conversão deles e caminha na direção da escuridão, da amargura e da raiva. Que tristeza! Mas por sua vez, se isso está escrito aqui, isso também está me ensinando que muitas vezes eu também poderia ter uma vida descuidada, aonde eu iria obedecer, mas uma obediência sem alegria e sem o contentamento. Uma terceira verdade que vejo é que eu preciso ser bênção para os outros, mas eu preciso também usufruir da mesma bênção. Quantas pessoas cristãs sabem perfeitamente de verdades espirituais, mas não usufruem das mesmas verdades que proclamam. Jonas é aquele que é bênção para os outros, mas não usufrui da mesma bênção e ele não compartilha da mesma felicidade. Ele é como aquele homem, aquela mulher, aquele líder, aquele homem que de alguma forma prega, ministra, fala aos outros, mas ele não experimenta isso, ele não prova isso na vida. Quantas vezes, querido irmão, querida irmã, nós somos fontes de bênção para os outros, mas nós não experimentamos a mesma fonte. Nós apontamos a fonte é Cristo, beba dessa fonte, mas nós não bebemos. Jonas, ele viu coisas maravilhosas ali, ele viu o poder de Deus, ele viu o milagre maravilhoso acontecendo em Nínive, ele viu Nínive levantando-se do pó e das cinzas, e ele viu Deus realizando mudanças profundas no coração de muitas pessoas e famílias, mas ele não foi alvo desse falar. Era uma mensagem transformadora para os outros, mas não penetrou o coração dele. Que risco que eu tenho na caminhada com meu Jesus, e você também, de que nós tenhamos uma mensagem transformadora para o próximo, para o outro, mas nós não experimentamos essa mensagem transformadora no nosso coração. E esse é um risco que muitos estão correndo quando saem de um ano difícil como esse. Porque apesar do ano difícil que nós tivemos, precisamos olhar para o próximo ano pedindo a Deus: Deus, me encha de contentamento, de alegria, que eu possa vibrar novamente pelas coisas do Senhor, que eu possa vibrar novamente pelas coisas eternas, que eu possa ter pensamentos das coisas celestiais, como a carta aos Colossenses orienta que assim deveria ser na vida de um crente. Pensai nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. E eu aprendo que esse servo chamado Jonas, ele infelizmente demonstrou com o capítulo 4 alguns passos perigosos de alguém que estava em falta no seu relacionamento íntimo com o Eterno. Que poderíamos muito bem pensar, já pensando na conclusão, na caminhada tua e minha como discípulos. Qual o sinal de que está faltando comunhão com Cristo na minha vida e na tua vida? Eu conheço um homem, um pai de família,
que uma vez no ministério pastoral eu fui fazer uma visita, chegando ali, nós conversávamos acerca do reino de Deus, papo vai, papo vem, na liberdade que essa família tem comigo e com a minha casa, a esposa disse assim: pastor, o meu marido, todas as vezes que ele afasta-se da escritura, eu discerno rapidamente. Sabe por quê, pastor? Porque ele começa a falar palavras torpes, palavras que não convêm. E o marido disse assim: é verdade. Todas as vezes que eu me afasto da Bíblia, da leitura da palavra, da minha vida devocional, infelizmente, eu começo então a ser envolvido por palavras que não convêm. É um vício que eu tenho, pastor, disse aquele homem. Talvez você também observa isso na sua vida. Um ano que você teve tudo para ter mais comunhão com Cristo, mas você está terminando mais frio, gelado, distante. Mas eu quero te dizer que se o Senhor colocou você nesta noite de estudo, de ensino da palavra, diante desse texto, juntamente com o meu coração, é porque Ele deseja trabalhar na nossa vida. Porque uma das características de quando se está faltando essa comunhão com Cristo, é que o servo começa a gostar do que Deus não gosta. O servo começa também a não gostar do que Deus tem prazer. Diz o texto que Jonas é um homem que se desgosta do que Deus tem prazer. Diz o texto no capítulo 4, verso 1, que ele desgostou-se extremamente. Que coisa curiosa. E o desgosto de Jonas foi acompanhado de algo que manifestou na natureza dele desde pequenininho, que foi a ira. Você já viu alguém irado? Você sabe o que é a ira? Por causa da ira, no acender de uma palavra, no acender de uma atitude, no acender de uma ação, na reação que nós temos, a ira significa neste contexto a palavra quente. Esquentou o coração desse Jonas, e Jonas está ardendo em ira, ele está pegando fogo. E ali tem agora Deus e Jonas, neste capítulo 4, onde Deus chamou Jonas para um diálogo. E eu vejo que também Cristo chama você e a mim. E que se nós voltarmos no capítulo 3, nós vamos ver Deus, no capítulo 3, verso 9, está escrito: quem sabe Deus voltará atrás, vai conter a sua ira e não vai nos destruir. Era o pensamento dos ninivitas. Mas no capítulo 4 nós vemos o oposto. O Jonas fica irado por 2 vezes. E muitos filhos de Deus, eu não tenho receio de falar, porque vejo isso na minha vida. Quantas vezes eu perdi coisas valiosas, porque às vezes áreas do meu viver, naquele instante, naquele momento, eu permiti, eu deixei, eu deleguei a mente natural dominar o meu viver, e eu reagi em Adão. Mas o grande desafio do Evangelho, meu irmão e minha irmã, é que você tenha reações cristãs, e eu também. Porque quando eu entendo que a minha reação precisa ter realmente Cristo, eu entendo que no capítulo 4, Jonas, com a ira, ele está perdendo o prazer, a comunhão, a alegria, na ira que arde dentro do coração dele. Porque disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 1 a 3, que Ele, Cristo, vos vivificou, que Cristo vos deu vida, estando vós mortos em pecados e delitos, nos quais no passado nós andamos, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e também dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como todos eram assim. A expressão filhos da ira, relatada por Paulo na carta aos Efésios, ela está trazendo à mente da igreja de Éfeso a vida de ímpios, a impiedade, o passado daqueles homens lavados e remidos no sangue de Cristo.
todos vós andastes, e éramos por natureza filhos da ira. De maneira que eu tenho que perguntar a você: o que te leva à ira? O que leva você a ficar irado? Diz o texto que Jonas, ele irado, ele orou. Versículo 2, orou ao Senhor. E o texto diz assim: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso eu me adiantei e fugi para Tarsis, pois eu sabia, ele tinha consciência, que Deus e os atributos de Deus, misericórdia, a clemência, tardio em irar-se, grande em benignidade, te arrependes do mal, me tira a vida, porque melhor me morrer do que viver. E Deus o pergunta, aquele coração: Jonas, é razoável essa tua ira? E Jonas então não responde, dá as costas, sai para o ambiente do lado de fora da cidade, se assenta ao oriente daquela cidade, faz uma enramada e repousa debaixo dela. A Bíblia NVT diz, o versículo de número 5 que nós lemos, que Jonas foi até um lugar a leste de Nínive, construiu um abrigo, que a palavra enramada fala de abrigo, para sentar-se à sombra, enquanto esperava para ver o que iria acontecer à cidade. E ele ficou ali vendo aquela cidade, o que iria acontecer, cheio de ira, cheio de amargura, e diz a Escritura que ele sabia quem era Deus. Ele sabia que Deus é compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade. E Deus ouve estes relatos, atributos, pelos lábios em oração do profeta. Querido irmão e minha irmã, a ira de Jonas refletia na oração feita o egoísmo dele, o ego dele e a vontade da alma dele. Irado, porque Deus é bom. Deus é bom e, apesar da bondade de Deus, irado. Eu termino mostrando também o segundo ponto dessa reflexão para orarmos. É que quando eu vejo esse homem Jonas fazendo a sua oração, ou da sua oração, um momento de queixas e reclamações, de desejos não atendidos, mas ele queixa-se, ele murmura, usando os atributos de Deus em forma de oração. Jonas ora, mas ele ora para reclamar de Deus. Como eu preciso crescer na minha vida de oração. E eu me arrisco a dizer que neste ano de 2020, todos vocês aí na casa de vocês, toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra, ela tem buscado a Deus. Porém, como nós temos buscado a Deus? É um tempo onde nós vemos Jonas orando 2 vezes. Como eu disse no capítulo 2, buscando socorro para ele. Mas no segundo momento que ele ora é para reclamar de Deus. As orações de Jonas são focadas nele, na pessoa dele. E na primeira, que ele pediu salvação para ele, mas na segunda ele pede a morte, por causa do egoísmo dele. Eu tenho que perguntar para concluir, como anda a sua vida de oração? O seu tempo prazeroso com Deus tem sido alegre? O seu desfrute com Cristo tem sido algo realmente que você termina e diga: olha, Deus falou comigo, Deus ministrou a minha vida. Seus relacionamentos estão sendo transformados mediante o contato teu com a Escritura. Você tem sido alvo da mensagem que você proclama, de maneira que quem está ao seu redor sabe muito bem que as influências espirituais que você traz reflete a sua vida com Cristo. Por isso, meu irmão, entenda que Jonas precisava abrir mão do seu egoísmo, da sua ideia de conhecimento de Deus, das coisas santas, mas um Deus que ele pensava tinha que agir da forma dele. E de maneira muito bonita Deus usa um verme. Deus primeiro faz nascer uma planta, e Deus usa um verme para que essa planta de alguma forma ela também venha a perecer. Ela cumpriu o propósito dela.
Deus usa no capítulo 1 uma tempestade, no capítulo 2 um peixe, no capítulo 3 Deus usa do seu espírito para converter uma cidade, mas no capítulo 4 Deus usa um verme, para que de alguma forma aquele verme deixasse uma lição, que Deus é soberano sobre terra, sobre mar, sobre todas as coisas, apontando para o Cristo, e em Cristo nós podemos crer que o caminho do discípulo terá dificuldades, mas apesar das dificuldades, ele terá o entendimento de que nada foge ao controle dele, nada foge ao controle do Pai, nada foge ao controle do Senhor. Por isso nós podemos o quê? Descansar. Descanse, meu irmão, descanse, minha irmã. Cristo não perdeu o controle, de maneira que quando Deus pergunta a Jonas no verso 9, você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Ele disse, sim, eu acho certo ficar tão irado a ponto de querer a morte. E o Senhor disse a ele, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que essa planta crescesse. Ela depressa apareceu, depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado, entre a direita e a esquerda, sem falar muitos animais. Acaso, Jonas, coloque o seu nome, acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Talvez hoje, nessa noite de quarta-feira, a compaixão de Deus, ela precisa ser estendida na sua casa, para aquele marido, para aquela esposa, aquela filha, aquele filho, aquele parente distante que você julga complicado. E eu quero convidar você então, a nós orarmos, e ao vermos este capítulo, este texto exposto nessa noite, o que ele nos confronta? Primeiro, que 2021 seja uma vida de profunda intimidade com Cristo. Segundo, que possamos usufruir da mensagem que nós proclamamos. E terceiro, que o nosso viver em Cristo possa de alguma forma estar atento aos sinais grandiosos do eterno, seja numa tempestade, seja usando uns animais, seja usando vermes, por que não até um vírus. Ele está no trono, Ele é Senhor. Curve sua fronte, quero orar com você, com a sua família, aonde você está, que nós possamos agora orar a Deus, orar que o Senhor conceda a você e a mim uma boa noite. Leia essa mensagem novamente, leia este texto e peça ao Senhor para acrescentar na sua vida as verdades benditas que estão contidas aqui. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra que vem ao encontro de cada um dos Teus filhos nessa noite de quarta-feira, noite de ensino da palavra. Nos ajuda, Pai, a usufruir da mesma bênção. Nos ajuda, Pai, a ver a graça na vida dos outros e nos livra do egoísmo que tanto tem feito mal para a nossa espiritualidade. Dê para a Tua igreja, dê para nós todos espalhados na face da terra, sensibilidade. Ajuda-nos no caminho, Pai, da visão espiritual. Em nome de Jesus, oramos gratos pela reflexão dessa noite, crendo no agir do Senhor em favor do Teu povo, porque está escrito que as portas do inferno, disse Jesus, não prevalecerão. As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós cremos nisso. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.